Seja bem-vindo a este especial Informação. Há muito que se diz que o Norte tem vindo a perder peso. E são várias as figuras que alertam para a falta de uma liderança que defenda a região. O apelo do eurodeputado Paulo Rangel a uma grande manifestação na Avenida dos Aliados contra algumas atitudes centralistas do governo voltou a trazer a questão à ordem do dia. Apontado como um líder natural do Norte, Rui Rio tem sido acusado de deixar escapar esta missão. Ora, esta quarta-feira foi conhecida a opinião do Presidente da Câmara do Porto sobre algumas decisões do Estado, como o caso do Aeroporto do Porto ou da transferência do programa da RTP, Praça da Alegria, do Porto para Lisboa. Rui Rio fala de uma elite parola que está a transformar Portugal num subúrbio da capital. Palavras duras do autarca que lançam o debate de hoje. Afinal, falta ou não um líder ao Norte? São meus convidados Guilherme Pinto, Presidente da Câmara de Matosinhos e ex-Vice-Presidente da Junta Metropolitana do Porto, Hermínio Loureiro, Presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, José Maria Costa, autarca de Viana do Castelo, e Fernando Campos, presidente da autarquia de Boticas, todos representantes de diferentes territórios do Norte. Muito boa noite aos quatro, obrigada pela presença aqui no Porto Canal. Guilherme Pinto, comece por si. Este programa já vem em tarde estas declarações de Rui Rio? Eu acho que vem muito tarde, porque a primeira coisa que nós temos que fazer quando analisamos esta questão é perceber bem o que é que se passa. E acho que nesta matéria sobre a posição do Norte cometemos muitos erros. Primeiro das coisas é não perceber que quem fez o desconforto do Norte e a perda de poder do Norte foram os cidadãos do Norte. E também foi o Estado, porque historicamente Lisboa sempre foi a cidade mais importante do país desde a conquista. E recentemente na democracia eu recordo que foram os empresários, quando deslocalizaram as empresas, os bancos, para a capital, que começaram a retirar ao Norte a força que o Norte devia ter. Portanto, quem começa este movimento de perda de importância do Norte não é o Estado, nem um decisor qualquer político em Lisboa que decide que a partir de agora o Norte deixa de ter preponderância. Não, somos nós, aqui no Norte, que temos contribuído para essa perda de influência. Ou porque alguns encontraram necessidade de fazer com que as suas empresas, os seus negócios, tivessem uma mais-valia lisboeta, se quisermos, ou porque nós aqui temos andado nos últimos anos numa postura que, a meu ver, não é a melhor postura, que é, em vez de nos encontrarmos para procurar sinergias dentro da região, procurar valorizar os ativos que a região tem, procurar valorizar as lideranças que o Norte também tem. Por exemplo, o meu querido amigo, colega de Viana do Castelo é hoje o líder do Eixo Atlântico, portanto tem hoje uma capacidade de aglutinar os autarcas do Norte para fazerem determinadas políticas conjuntas. Mas nós, em vez de tentarmos agregar energias, de tentarmos procurar aquilo que temos de comum, de fazer um pacto de empregabilidade, de procurar ver o que é que o nosso território tem de mais apetecível, passamos a vida numa postura que é uma postura de lamento, de lamechas. É o discurso do coitadinho, é isso? Eu peço desculpa, para lhe dizer uma coisa que é curiosa. Eu sou benfiquista, mas quase me apetecia citar o exemplo do Futebol Clube do Porto, que não precisa de andar a pedir nada a ninguém para há muitos anos ser campeão e ter uma postura competitiva. Portanto, o que é que nós temos que fazer a Norte? Antes de mais, temos que olhar para aquilo que são as nossas virtualidades. Perceber que falta muito pouco o que é que a região precisa em termos de infraestruturais. Porventura, a ligação Porto Vigo, que temos vindo a reivindicar, o I-135, porventura, que é muito importante, a expansão, porventura, do metro de superfície, mas não é isso que justifica a ausência de capacidade do Norte. O que justifica a ausência de capacidade do Norte é esta postura lamechas que permanentemente nós fazemos de comparação tonta relativamente a Lisboa, quando o que nós temos mais é fazer aquilo que devíamos fazer, que é, primeiro, procurar ver onde é que estão os nossos mercados, onde é que estão as nossas forças. Nós temos hoje uma economia altamente exportadora. A zona mais pujante da economia é aqui a Norte. Eu vou ao Porto Leixões e ainda tive o prazer do mês passado ir lá comemorar a passagem de 600 mil teus. O que é que são teus já agora? São contentores de 20 pés. O Porto Leixões cresceu 50%, aumentou de 400 para 600 mil em 2 anos, de mercadorias que são exportadas para novos países. E nós, o que é que nos falta? É encontrar-nos para criar, digamos, um mecanismo, sem precisar de mais ninguém,
para fazermos até diplomacia económica, se for caso disso. Nós vemos iniciativas do Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, de mim próprio, no caso do Fórum Europeu de Segurança Urbana, e de outras pessoas que tentam ou que procuram individualmente, autonomamente, nas suas autarquias, puxar pelas suas autarquias, mas se nós fizéssemos isto de uma forma mais unida, mais convergente, não é difícil. Basta que a gente se sente à mesa, defina uma estratégia e passe a cumprir essa estratégia. Mas a questão então, e eu pergunto a Hermínio Loureiro, o que é que tem faltado? Se há esta, não vou dizer desunião, mas se falta esta união aos autarcas do Norte, o que é que está a faltar? Olha, muito boa noite, cumprimento os meus colegas presidentes de Câmara e também os telespectadores do Porto Canal. Deixe-me dar-lhe nota do seguinte. Quando se diz que o Norte não tem peso, é falso. O Norte tem peso. Mas está a perder esse peso. O Norte precisa de estar unido, de estar coeso, para ter mais força, para ser mais respeitado. Um Norte dividido não é respeitado. E isso entronca nesta questão que o Guilherme Pinto introduziu, e muito bem, que não é criticando nem gritando contra Lisboa que o Norte se vai afirmar de maneira nenhuma. O Norte tem todas as condições para se afirmar num contexto nacional e num contexto internacional sem precisar de estar a gritar contra ninguém. E este tem sido o erro que muitos políticos têm feito, que aproveitam a presença dos membros do Governo. E quando eu falo do Governo, não é deste Governo, é deste Governo e dos governos anteriores. Portanto, que isto também não é um problema do Partido A ou do Partido B. Isto é um problema que afeta a nossa sociedade. E, nomeadamente, os partidos políticos e os principais responsáveis a Norte também têm a sua cota de responsabilidade. E nós temos que ser capazes, e o Guilherme introduziu muito bem o assunto, nós temos que ser capazes também de fazer esta autocrítica. E percebemos nós que temos responsabilidades públicas se fizermos tudo o que está ao nosso alcance para potenciar, para que o Norte seja mais respeitado. Mas diga uma coisa, acha que os autarcas, então, muitas vezes estão mais preocupados em defender partidos do que defender... Os autarcas são os menos culpados. Nós temos que falar das elites, nós temos que falar de um conjunto de outras situações. Porque, repare, se olharmos para as infraestruturas, nós temos o aeroporto Francisco Sá Carneiro, nós temos o Porto de Leixões. É verdade que nos falta uma ligação a Vigo para nos aproximar da Galiza. Nós não podemos estar tão próximos da Galiza e temos um distanciamento do ponto de vista estratégico. E também precisamos, repare, naquilo que é, por exemplo, o cluster da indústria automóvel. Nós, a Norte, temos enormes potencialidades. Agora, imagine se juntarmos tudo aquilo que se passa aqui na nossa vizinha Espanha. A força que toda esta região, aqui do Norte e da Galiza, o que é que seria se houvesse essas mesmas sinergias, também do ponto de vista empresarial? Os autarcas, repare, os autarcas, há uma lógica dos autarcas que importa aqui valorizar. Logicamente, nós temos os nossos territórios para gerir. E muitas vezes, perdemos tempo com questões acessórias em detrimento daquelas que são as questões principais e questões essenciais. Mas nós temos o nosso eleitorado a quem temos também que prestar contas daquilo que nós fazemos. Agora, há oportunidades. Deixe-me dar-lhe um exemplo muito flagrante e que está em cima da mesa. E que o Norte ainda não se apercebeu. Nós estamos hoje a discutir o quadro de referência estratégica 2014-2020. O que é que o Norte quer? O Norte já decidiu o que é que quer para o próximo quadro comunitário. É muito importante, é nesta fase que se tomam as grandes decisões. Depois nós não podemos desperdiçar, por exemplo, o saber das nossas universidades. E falo da Universidade de Aveiro para cima, até a Universidade do Porto, a Universidade do Minho. É muito importante nós percebermos hoje, e temos que apostar claramente num triângulo virtuoso entre aquilo que é o poder local, câmaras municipais, comunidades intermunicipais, juntas metropolitanas, o saber das universidades. A ciência é muito importante também e também aqui, numa outra perspectiva, o mundo empresarial. Nós temos uma vocação exportadora que é extraordinária. O Norte que fabrica tudo. E fabrica tudo ao nível do melhor que se faz no mundo. Não é no país, é no mundo. E, portanto, se nós nos unirmos, claramente que somos respeitados com uma facilidade tremenda. E não precisamos, de forma alguma, de continuar a gritar contra Lisboa. Acho que isso é um sinal de fraqueza que, infelizmente, nos últimos tempos tem sido muito recorrente. José Maria Costa partilha também deste discurso do coitadinho que a região tem que perder, no fundo, e concorda também com esta falta de união entre as personalidades do Norte, ou acha que sim, a região devia ter um líder que a defendesse? Eu acho que nós temos que acreditar em nós próprios. E acho que foram já dados aqui dois testemunhos importantes.
daquilo que é a capacidade que o Norte tem, do ponto de vista da sua afirmação territorial, da sua própria relação com a Galiza, que é uma relação importante, e agora até com Castelo e Leão, em que temos, de facto, uma situação muito interessante. Temos uma afirmação do ponto de vista do conhecimento, como já aqui foi dito. Nós temos das melhores universidades nos rankings nacionais e internacionais. Nós temos um grande centro de nanotecnologia, portanto, ibérico. Temos aqui uma capacidade cultural assinalável. Basta ver que temos as melhores referências culturais, a Fundação de Serralves. Repare, foi o primeiro equipamento de arte contemporânea, portanto, no país, que é, portanto, uma marca distintiva, não só da cultura, mas também do ponto de vista da afirmação a nível europeu. Temos a Casa da Música, temos uma elite cultural em diversos domínios. Eu penso que nós temos que ter orgulho naquilo que temos e temos a nossa capacidade industrial. Eu penso que esta questão, o Norte, passa por algumas vicissitudes e se nós analisarmos a história recente da região Norte, há alguns movimentos decrescentes e outros ascendentes. Por exemplo, com a crise dos textos na década de 80, houve de facto aqui um decrescimento da atividade industrial do Norte. Houve também um movimento, como já aqui foi dito, da banca, quando nós tínhamos os banqueiros, os verdadeiros banqueiros, aqueles que de facto usavam bem o dinheiro, portanto, de todos nós, que foram, portanto, para Lisboa, que deixamos de ter essa capacidade. Mas ganhamos outras capacidades também internas. Há, de facto, aqui bem internas. Há, de facto, aqui uma situação importante. Eu gostava também de dizer que é um problema do Norte, é o problema do país. É que quanto menos as regiões tiverem a sua própria afirmação, o centralismo, esse vai se aperfeiçoando. E isso é o problema que nós temos, é que não fomos capazes, em determinada altura, do ponto de vista daquilo que era importante na afirmação dos territórios, que era a regionalização. Porque aí é que nós estamos completamente perdidos face a outros países relativamente a este processo. A regionalização era um processo que tinha a ver com a afirmação de um território, tinha a ver com a melhor organização dos investimentos públicos, tinha a ver também com a capacidade de nós podermos definir políticas para o território mais adequadas, de podermos ter, por exemplo, uma autonomia na promoção do turismo, de termos uma capacidade de intervenção naquilo que são as nossas infraestruturas, como aqui foi falado no caso do aeroporto, no caso do porto, nos transportes ferroviários. Portanto, nós não temos, de facto, capacidade de intervenção. Os governos de Portugal não têm considerado a regionalização como uma prioridade, mas, na sua opinião, já devia estar implementada. E depois há um outro problema, é que a única entidade que, apesar de tudo, ainda fazia algum esforço de coordenação, de articulação entre o território, que era a CCDR, a Comissão de Coordenação da Região Norte, essa também tem vindo a ser descapitalizada da sua capacidade e da sua própria afirmação no terreno. Portanto, e nós hoje temos uma sombra daquilo que foi no passado, uma comissão de coordenação, todos nós nos lembramos, de pessoas que, pelo seu perfil técnico, pela sua capacidade de intervenção, estamos a falar do professor Polido Valente, estamos a falar Valente Oliveira, estamos a falar do Engenheiro Braga da Cruz, portanto, que eram personalidades que também, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria vivência na própria região, conseguiam também dar este caráter de aglutinação. Nós hoje nem sequer temos o Conselho Regional do Norte, que é um conselho importante. Há quase 2 anos que não reúne. Portanto, isto também, nós também somos culpados. Portanto, eu diria que há aqui um problema também da nossa própria organização, do enfraquecimento daquilo que são as estruturas de articulação do poder, de coordenação e, portanto, depois, é como aqui já foi dito, os autarcas têm, de facto, uma grande área de trabalho nos seus conselhos, vão se envolvendo nas suas próprias atividades e depois cada um procura fazer o melhor, porque foi eleito para defender o seu território, fazer o melhor no seu território. E há aqui um problema que eu gostava também de dizer, que é um problema também que tem a ver com a vida política e que tem a ver também com aquilo que é a nossa capacidade de intervenção também, dos nossos deputados e também da intervenção na representação na Assembleia da República. É que os deputados, quando são eleitos pelos territórios, pelos círculos. São eleitos pelos distritos. Exatamente. Mas depois, quando chegam lá abaixo, são do todo nacional. Mas não se conseguem fazer entender na defesa também de alguns valores, que são valores de todos nós. E isso também é uma lástima que nós temos que ter. É que nós não vemos, por exemplo, em debates que têm passado, inclusive neste espaço televisivo, recentemente, não vemos um entendimento
das diferentes forças políticas relativamente àquilo que são ativos importantes da nossa região. Quando nós não somos capazes de perceber conjuntamente que é importante que a gestão de um aeroporto, que é o responsável pelo maior índice de aumento do turismo, de toda a atividade económica, que neste aspecto importante é que nós temos neste momento a internacionalização das nossas empresas, é muito importante continuar a garantir estas ligações internacionais, porque os nossos empresários têm custos baixos para irem lá para fora através do aeroporto Francisco de Sá Carneiro, que é um aeroporto que serve grande parte da Galiza. Portanto, também tem este aspecto, digamos, da internacionalização da sua própria infraestrutura. Como é que nós somos capazes de não unir em torno de um ativo como este? Fernando Campos, concorda também com esta ideia e não pegando só pelos deputados que são eleitos pelos círculos eleitorais do Norte, também empresários, também gestores. Acha que quando estas personagens do Norte se deslocalizam para Lisboa, esquecem por vezes a região? Bem, antes de mais, boa noite. Saúdo naturalmente os colegas do programa. É um gosto grande estar aqui, do interior profundo. Eu concordo com a grande parte das coisas que foi dito pelos colegas, mas tenho que assumir também algumas discordâncias em algum aspecto e acho que isto é que vai ser interessante para o debate. Não há dúvida nenhuma que grande parte, ou a maior parte do problema relativamente à falta de afirmação do Norte depende de nós. É comum, estamos todos de acordo. Não há dúvida nenhuma de que a grande maioria daqueles que nos representam, a vários níveis, inclusive depois até em alguns casos a nível governamental, na sua esmagadora maioria, felizmente que não na sua totalidade, esquecem-se completamente, não é questão só dos deputados, mas é também de outro tipo de representação, esquecem-se completamente de alguns compromissos e de algumas responsabilidades que seria útil que assumissem e que tivessem. Mas nós somos claramente os grandes responsáveis por isso. Entretanto, gostaria de dizer o seguinte: quando nós culpamos os banqueiros de que tiraram as sedes dos bancos para ir para Lisboa, naturalmente eles só o fizeram porque eles não são a Madre Teresa de Calcutá, evidentemente. O país não criou as condições, e neste caso o centralismo lisboeta não criou as condições para que nesta região do país pudessem estar e fixadas as sedes dos bancos. Naturalmente que, em alguns casos, eu não tenho demasiado respeito pelo trabalho notável que muitos deles fizeram para não querer compreender que uma das razões fundamentais que os motivaram a deslocalizar-se, digamos assim, foi porque não foram criadas as condições, porque muitos deles continuam seguramente com a fortíssima ligação a esta região. Mas a culpa é nossa, volto a dizer. E aqui está um exemplo, os colegas, somos todos, em alguns casos, já velhos amigos há mais tempo, noutros há menos tempo, mas e somos, acima de tudo, solidários, para dizer o seguinte: repare só neste pormenor. Estamos aqui com representação de cada um de nós, enfim, tem a sua responsabilidade em termos de representação de uma parte do norte de Portugal. E repare, falou-se na ligação à Galiza, falou-se noutras coisas, enfim, noutros assuntos, no metro, na estação de metro, etc. Não se falou no túnel do Marão, repare. Então está aqui para isso mesmo. É só para chamar a atenção que muitas vezes as nossas solidariedades, a gente esquece um bocadinho, ao fim das solidariedades que tem. Lá está, por isso que eu perguntava há pouco, se muitas vezes os autarcas pensam mais em defender o próprio partido do que a própria região. Não, eu isso não sei. Se me disser que os autarcas preocupam-se fundamentalmente em defender aqueles que geram os seus munícipes, isso não tenho dúvidas nenhumas, qualquer um de nós. Preocupações mais locais. Aqueles que estão a ouvir dão o sangue, se necessário for, pela defesa intransigente dos seus concidadãos, não tenho dúvidas nenhumas. Agora eu dou-lhe um exemplo. Eu tenho uma atividade partidária, um partido que toda a gente sabe, estou ligado desde a fundação ao PSD, sempre eleito, etc, pelo PSD. Eu fiz uma manifestação contra o meu governo porque quer encerrar o hospital da minha terra. Não tive problema nenhum.
E, portanto, é a questão dos deputados, há bocado que dizia. Infelizmente, vemos que muitos deles não assumem esta responsabilidade, por algumas razões, por isso, provavelmente, que eu nunca quis ser deputado. Mas repare no outro pormenor. Falou-se aqui na Universidade de Aveiro, na Universidade do Porto e na Universidade do Minho. E na Universidade de Vila Real. Também existe. Também tinha coisas extraordinárias. E é uma grande referência. Está a ver. Quer dizer, nós próprios, muitas vezes os putativos líderes regionais enquistam-se um pouco. Há bocado falavas na questão do Conselho da Região. De facto, é uma situação absolutamente inacreditável, porque é que não reúne há tanto tempo. Mas quando reunia, nós somos testemunhas, enfim, alguns deles mais recentemente, de que muita gente nunca lá pôs os pés. E são muita gente que são putativos líderes regionais. Quer dizer, nós reconhecemos a importância que tem para a região norte, como provavelmente para as outras regiões, cada um tem o seu Conselho Regional, é ali o sítio onde nós devemos debater. Há gente que vai sair como eu, depois de ser Presidente de Câmara 20 anos, não é? E que eu nunca lá vi sentado. E às vezes não ia o substituto nem o variador. Às vezes ia, como a gente costuma dizer na brincadeira, o quarto secretário. Isto também é contribuir para desvalorizar e para empobrecer a nossa região. Porque também é preciso dizer que há pessoas que vivem muito melhor com a divisão entre todos, entre os autarcas, porque podem emergir, têm acesso muito mais fácil à comunicação social, podem dizer umas coisas mais bonitas, etc, etc. E, portanto, com uma região unida, isso faz-me lembrar um pouco a Associação Nacional de Municípios. Há alguns autarcas, alguns, felizmente poucos, que acham que a associação não devia existir daquela forma. E todos nós, ou pelo menos a grande maioria dos autarcas portugueses que representam municípios que não têm a facilidade nem o acesso tão fácil à comunicação social, têm muita dificuldade. Por um dia que isso acontecer, há uma dúzia, digamos assim, que têm capacidade e possibilidade de resolver os seus problemas. E os outros nunca mais vão ter essa possibilidade se não estiverem unidos. Este é um bom exemplo. Para terminar, sei que vamos a outros assuntos, só para dizer outro exemplo também de que nós é que somos os causadores de tudo. A solidariedade com que nós queremos dos outros não a praticamos. Eu dou-lhe um exemplo. Temos um problema do tarifário das águas para consumo humano. Há sistemas no interior do país que foram criados, provavelmente mal, com investimentos megalómanos. Tudo bem, foi o governo que fez, foi buscar fundos comunitários. O que é certo é que existem, porque senão ainda havia comunidades que não tinham acesso a água de qualidade. Caminhando para um preço que tem que ser o preço do serviço, o que é que acontece? É impraticável. Para mais agora numa situação de crise como estamos a ver. É impraticável. Mas quando se diz é preciso alguma parte da região norte aumentar 2 cêntimos para que outra parte da região norte possa descer €1, cai o Carmo Trindade, que neste caso não é se calhar a Torre dos Clérigos e outra torre qualquer, e a Sé de Braga. Está a perceber? Portanto, são estas questões que temos que ser capazes de debater, porque nós matamos, e termino esta intervenção dizendo o seguinte, outro bom exemplo, que os meus colegas têm certeza que concordam. Foi preciso, e só porque o colega de Viana falou na comissão, que de facto podíamos falar no Dr. Lino Cunha, no Silva Peneda, etc. Muita gente que felizmente passou e prestigiou muito e contribuiu muito para o desenvolvimento da região. Os autarcas, 86 presidentes de Câmara, apoiaram uma figura para o determinado cargo regional. Uma figura que até tem ligação à política, ao partido do governo, podia dizer, não passa pela cabeça de ninguém estarem a fazer uma coisa destas. E, portanto, eu quero aqui até saudar os autarcas, e contrariando aquela afirmação de que os autarcas estão, digamos, movem questões partidárias, temos um bom exemplo. Aqueles que até eram do mesmo partido da pessoa proposta, nesse sentido, tinham obrigação de apoiar. Mas houve gente que não tem ligação nenhuma ao partido que o propunha e apoiou. Porquê? Porque reconhecemos as qualidades todas. Eu presumo que não será fácil no país, em nenhuma região do país, conseguir que os autarcas dessa região apoiem uma determinada figura para um determinado órgão.
Muito bem. Sim, pode dizer que... Matamos a situação. Sabe o que é que foi? Sim. Excesso de lobby. Sabe o que é que foi? Foi medo de Lisboa e das estruturas regionais partidárias de que alguém com tanto apoio, com apoio tão alargado, pudesse ter Mas algum deixou-nos tipo de curiosos. E isso é que Fernando faz Campos. nós gente. Isso é que nos menoriza. Mas deixou-nos curiosos e nós agora queremos saber a quem se está a referir e de que cargo está a referir. Sim, agora chegado aqui já vou ter que dizer. Primeiro, antes de dizer o nome, eu quero referir que isto não tem nada a ver, não tem nada a ver, nem pretende diminuir minimamente as pessoas que, sem culpa nenhuma disto, vieram ocupar os cargos. Portanto, eu quero deixar isso salvaguardado. Mas estou-me a referir ao Gil Carlos Duarte, que foi indicado por unanimidade dos autárquicos do Norte para Presidente da Comissão de Coordenação da CCDRR. E esse excesso de lobby, eu achei piada esta palavra, porque não tinha excesso de lobby, veja, fez com que, provavelmente, porque ganharam medo. Epá, há aqui um político líder regional, se calhar, e ele se calhar é a última pessoa a pensar nisso, e seguramente que é. Agora faria um trabalho, que não está a fazer noutras funções. Não quer dizer que quem está nas funções que nós achamos que devia ser para ele não esteja a fazer um bom cargo, também convém esclarecer isso, mas é um bom exemplo de como nós todos juntos, mesmo todos juntos, não somos capazes, não conseguimos. Porque aí vem sempre a espada que sobre nós paira de Lisboa a dizer assim, Guilherme não é assim, é como a gente quer. Guilherme Pinto, e posto isto, fazem sentido as palavras de Paulo Rangel quando diz que é preciso um 15 de setembro a norte? Eu creio que o que faz sentido olha, primeiro, eu propus recentemente, quando estive noutras políticas, que nós fizéssemos um balanço, começássemos a fazer um encontro, de encontro do Norte, uma espécie de congresso. Porque nós temos que pôr o ativo e o passivo. Nós não contamos só misérias. Nos últimos anos, nós vimos as infraestruturas rodoviárias darem um salto tremendo. Gaia hoje parece um queijo suíço. O próprio Marão está parado, mas há de continuar e, portanto, aliás, é curioso que quem promoveu a estrada do Marão, a autoestrada do Marão, depois levou uma resposta política um bocado complexa de parte das populações que serviam, mas isso são outros 500. O Porto de Leixões teve um desenvolvimento notável. Os investimentos foram feitos no aeroporto do Porto, foi uma coisa muito importante. A instalação do laboratório ibérico de nanotecnologia no Norte, podia ser noutro sítio, mas era no Norte. Eu acho que nós temos que deixar aquela perspectiva miserabilista de que alguém em Lisboa só olha para... Não é nada disso. Há um inimigo comum, que é também inimigo de toda a gente que decide em Lisboa, que é o clima de desconfiança que se está a instaurar em Portugal, em que tudo tem que ser centralizado na decisão de algumas pessoas. E que há hoje uma perseguição a quem faz, em que boa parte das pessoas que são mais dinâmicas, mais capazes, mais interventivas, às vezes têm receio, porque podem ser sancionadas, e não é só sancionadas do ponto de vista político, às vezes até juridicamente. Eu diria que há hoje um clima de desconfiança que está instalado na sociedade portuguesa, que com a crise se vem acentuando porque passamos a vida a apontar o dedo uns aos outros relativamente à responsabilidade da crise. E isso não é benéfico. E o que nós temos que fazer a Norte, na minha opinião, já o sugeri, olha, antes de mais era fazer, como eu disse, um encontro, depois procurar fazer com que as empresas do Norte, com os autarcas, com a AIP, que tem uma presidência fabulosa, pudéssemos criar sinergia entre as próprias empresas. Porque, muitas vezes, a grande dificuldade de Portugal é uma dificuldade de escala, e do Norte também. Isto é, a gente chega a um determinado país, quer fazer um determinado negócio, e nem tem sequer capacidade para conseguir produzir aquilo que é necessário para interessar o potencial cliente. Pior ainda se for lá cada empresa, como costuma fazer-se em alguns setores. Há setores em que os empresários disputam mais entre si o mercado do que propriamente convergem para fazer negócios. E há outros setores em que houve uma aprendizagem, as pessoas perceberam e estão a tirar frutos disso. É o caso manifestamente do calçado, o caso do manifesto do têxtil, em que eles perceberam que quando vão abordar um mercado, cada empresa é tão pequenina que o melhor é ver, digamos, aquilo que há em conjunto. Se quisermos chegar e aumentar com a Galiza, com Castilha e Leão, aproveitando o facto até, neste momento, de termos a presidência do Eixo Atlântico ser de um português, nós podemos procurar criar aqui sinergias. Agora, quem nos diz a nós, na região, que temos que esperar que venha qualquer diretiva do governo para fazer isto? Nada.
Mas são ou não estes governos centralistas? Nada, temos que pôr nós pés ao caminho. Alguém impede, por exemplo, da Junta Metropolitana de tomar esta iniciativa, ou o Presidente da Câmara de Viana do Castelo, ou o Presidente da Câmara de Braga. Ninguém impede de tomar esta iniciativa, percebe? Portanto, o que nós temos é que deixar de ficar à espera que venha alguém criar estas situações e irmos nós ao caminho. Eu já o propus, já o disse, mas há outras coisas que nós podíamos fazer. Portanto, nós temos, por exemplo, podemos ter todos nós um observatório das oportunidades que existem para os nossos territórios, para as nossas empresas. É preciso vir alguém de Lisboa. Eu vou lhe dizer uma coisa, não tenho problema nenhum em encontrar aqui na região uma estratégia comum, por exemplo, para levar a nossa região longe em matéria quer de oportunidades de negócio, quer de turismo. Eu não tenho problema nenhum em arranjar alguém. Mas, por exemplo, o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia nomeou ou contratou uma pessoa para fazer, portanto, aquilo que ele chama de diplomacia económica. Pois era muito importante, eventualmente, que a região fizesse a mesma coisa. O que é que nos impede? É inércia, porque alguns, em vez de estarem entretidos com uma estratégia global desta natureza, estiveram mais entretidos fazer chica na política a um governo, depois chica na política a outro governo, e eu tenho pena, porque peço desculpa, deixe-me só dizer uma coisa. Eu percebo que a regionalização foi derrotada, não foi por Lisboa. Eu recordo que a regionalização foi derrotada pelos cidadãos. E foi derrotada pelos cidadãos, e eu não vou agora dizer se bem se mal, porque a gente tem que respeitar as opiniões dos cidadãos. Quando eles fazem, olha, foi votada contra por trás dos montes porque não queria ser governado pelo Porto. Tinha muitas dúvidas em Viana do Castelo e o Braga. Porque o Porto também não soube ou não quis criar confiança junto das pessoas da região. Mas foi quase consensual na altura que o mapa não estaria bem feito. Não tem nada a ver com o mapa, peço imensa desculpa. Posso dizer, se você puser hoje a regionalização em cima da mesa, há uma coisa que a gente vai passar a debater logo imediatamente assim, mais taxas para políticos, não. E como infelizmente as pessoas ainda não perceberam, boa parte por causa das mensagens que nós passamos, que as questões comuns têm que ser sempre decididas por alguém. E eu até vou dizer uma coisa, até prefiro políticos profissionais, porque se arriscam a profissão, do que políticos amadores que vêm cá fazer uma perninha e depois fazem as neiras e vão embora sem qualquer responsabilidades, porque até só vieram cá fazer uma perninha. Agora, o que nós temos que fazer é, percebendo que a regionalização é uma coisa distante, eu luto pela regionalização, sou regionalista agora, não me acredito, eu quero coisas que me serão para hoje e para amanhã. Não quero coisas que me serão só para daqui a 50 anos. O que é que eu tenho que fazer? O que eu acho que devíamos fazer é pegar em alguns atores do Norte. Eu já os desafiei. Agora não estou tanto em condições de os desafiar porque as circunstâncias políticas ditaram que não tivesse eu o papel de preponderante para essas matérias. Mas as coisas continuam a ser... Não, eu estou-me a referir a toda a gente que está em posição de liderança suficiente para fazer esta... Por exemplo, porque é que Viana do Castelo nem digo, não faz um Congresso do Norte, junta com a AIP, para discutirmos estas matérias, para fazermos uma coisa a sério, para refletirmos o que é que devemos fazer. Porque, eu volto-lhe a dizer, o Norte tem condições para, se quiser, dar cartas, porque, olha, nós temos condições excepcionais do ponto de vista da produção. Nós, sempre que o país está em crise, sempre que Portugal resolve estar em crise, olha logo para o Norte e vê as empresas. E é verdade, portanto, pelo Porto de Leixões é aqui que se aguenta a capacidade produtiva do país. Depois temos na área da saúde, na área da moda, na universidade, temos um conjunto, no turismo, nós temos uma paisagem única, uma história única, que é irrepetível. Devo dizer que, por exemplo, o Douro tem uma coisa que não há mais parte nenhum do mundo, que é umas montanhas modeladas, tipo aquele cabelo, portanto, que às vezes a gente vê um penteado ali para aquelas montanhas que não existe em parte nenhuma do mundo. Eu só conheço um outro sítio no mundo que tenha o mesmo tipo de paisagem, que é os antigos Andes com os Incas, que também faziam culturas em Socalco. Nós temos muitas coisas. O que é que nós precisamos? Precisamos de agarrar as oportunidades onde quer que elas estejam. Para isso, o que é que também nós precisamos? Precisamos de, em conjunto, porque isoladamente nós não conseguimos, volto a dizer, nós nem escala temos para o mercado agora. Se nós nos juntarmos com a Galiza, com Castilla e León, se procurarmos mercados para vender produtos fabricados aqui, e depois também se fizermos uma outra coisa, já agora, que é puxarmos um bocadinho pelas empresas do Norte, porque esta coisa de que sempre que eu preciso de um serviço qualquer, vou buscar o consultor jurídico a Lisboa, a empresa de marketing ou a empresa... Portanto, é uma coisa tremenda. Nós temos que criar aqui também um pacto de solidariedade, porque há uma coisa que nós temos que defender, é que os nossos filhos e os nossos netos possam ter a oportunidade de trabalhar aqui na região. Repara uma coisa, o mundo é global.
E no mundo global nós não podemos ter esta coisa, visão mais parola de que se ele se afastar 300, 500 km, 1000 km, que vai ser uma desgraça. Não. Eu acho que o futuro de cada um de nós está onde nós podemos desempenhar cabalmente a nossa profissão e onde nos podemos afirmar. Agora, o que nós temos é que ter a certeza que aqui também vamos continuar a ter ativos que proporcionam qualidade de vida aos cidadãos. Querem desenvolver o Norte, é muito simples, comecem por uma coisa que é porem as pessoas em conjunto, a conversar. Porquê é que nós não fazemos aqui um banco cooperativo regional? Eu lancei essa ideia há uns meses. Porquê é que as empresas portanto, que ainda têm alguma Mas isso leva-me à questão inicial e eu voltava a perguntar a Hermínio Loureiro se de facto todas estas sugestões que Guilherme Pinto acabou de lançar aqui para o debate, se houvesse um líder com força, se não seria mais fácil. Nós temos, repare, esta questão das lideranças, aqui também, ainda não foi falado, mas é preciso ter a noção clara que não é líder quem quer. Um líder tem que ser uma pessoa carismática, tem que ser alguém que seja respeitado e que consiga também ser proativo e que tenha o poder de iniciativa e que o deixem ter. Porque o que o Guilherme Pinto acabou de dizer, e nós estamos aqui à vontade, somos de partidos diferentes, mas já demos também, na nossa causa pública, já demos exemplos que sabemos arrumar as questões partidárias para um lado quando temos que dar as mãos. É evidente que o Norte tem perdido muito tempo em política de enredo e de maledicência e de destruição desse mesmo líder. O que é preciso perguntar? Mas o Norte quer mesmo ter um líder? Ou quer ter uma liderança? O Norte tem todas as condições para ter uma liderança. Eu acho que isso é inquestionável. Inquestionável. Agora, queremos ou não queremos? Isso também é uma discussão que nós temos que fazer. Por exemplo, nós os autarcas, mas não só os autarcas, a própria sociedade civil. O Guilherme Pinto estava a dizer, o Zé Maria Costa podia em Viana do Castelo organizar um fórum. Mas eu até vou mais longe. O Porto Canal, que está claramente a afirmar-se como um canal de comunicação social regional de implantação nacional, com sede no Porto, pode muito bem dar o pontapé de saída e organizar um fórum convidando os 86 presidentes de Câmara. Primeira decepção do Júlio Magalhães. Dos 86, quantos é que vão aparecer? Mas isso já é o follow-up. Depende do embrulho. Claro, isso que eu estou a explicar. Eu vou dizer uma coisa, eu ouvi o colega e nestas coisas depende muito da percepção que cada um de nós tem da mais-valia que aquilo vai ter para cada um de nós. E da importância para o Norte, repare. E a própria sociedade civil, às vezes, porque olha-se logo, quem é que vai organizar? É a Viana do Castelo. Qual é que será o interesse de Viana do Castelo em estar a organizar isso? Está a ver? Quando é o Porto Canal, pronto, é diferente. É o Jornal Notícias. Repare, o Norte deixou cair. Isto dói-nos a alma. O Norte deixou cair o comércio do Porto, o jornal mais antigo de Portugal. O Norte deixou acabar ou enfraquecer completamente o 1º de janeiro. O Norte foi a economia. Claro, mas o problema é que não demos as mãos nesse sentido. E aqui, por exemplo, este sítio onde estamos, o Porto Canal, alguém olhou e viu também aqui uma oportunidade. Alguém do Norte, importante, foi o Futebol Clube do Porto. Eu também não sou do Futebol Clube do Porto, mas estou à vontade para o reconhecer. Do ponto de vista estratégico, foi um excelente investimento, uma excelente opção. E, portanto, repare, é preciso, nós temos que perceber se há ou não há possibilidades de construir um novo Norte, um Norte diferente. E há. Tem massa crítica. E, portanto, precisamos todos dar as mãos nesse sentido. E esta Mas iniciativa... como é possível, então? Vou-lhe dar um exemplo. Juntamos 86 presidentes de Câmara, juntamos os deputados dos distritos que constituem o Norte, juntamos os eurodeputados dos diversos partidos. E vamos discutir o Norte abertamente, sem camisolas partidárias. Os empresários, com certeza. A massa crítica do Norte, está a ver? Porque, repare, nós falamos do turismo. Repare uma coisa. Em mais algum sítio se faz vinho do Porto. As pessoas já perceberam a potencialidade e o crescimento do ponto de vista da qualidade do vinho produzido na região do Douro? Já viu? Hoje faz vinho no Douro do melhor que há no mundo. No mundo. E isto é uma evolução fantástica. Estas coisas boas que nós temos. Nós perdemos muito tempo a falar das coisas más e esquecemos-nos das coisas boas. As nossas indústrias, repara uma coisa, o setor do calçado, setores tradicionais, já não estou a falar da inovação e da criatividade, setores tradicionais, calçado e têxtil. Veja a crise que passaram aqui há uns anos. Quem é que deu a volta? Os empresários do Norte. Onde é que estão os grandes produtores de calçado? Estão no Norte do país. Onde é que estão os grandes empresários têxteis? Estão no Norte. A cortiça, onde é que está? Em termos de volume de exportações. Conseguimos ou não conseguimos dar a volta? Marcamos ou não marcamos a diferença? Somos dos melhores ou não somos dos melhores do mundo?
Então porquê é que não conseguimos esta afirmação do Norte? Porquê é que estamos a discutir se temos líder ou se não temos líder? Nós também temos que partir um bocadinho desta ideia, que é dizer assim, queremos ou não queremos? Esta é que é a grande questão. Queremos ou não queremos? E depois temos que perceber que há aqui, nós temos que deixar as coisas andar. Nós temos que deixar crescer. E normalmente o que é que acontece? Estamos aqui à vontade, que é assim. O que é que acontece? Quando alguém começa num plano ascendente, está o próprio Norte a criar condições para que essa ascendência ou estabilize ou comece num plano descendente. E este tem sido um problema. Repare, tem sido um problema no PSD, tem sido um problema no Partido Socialista, são partidos que têm a grande responsabilidade. E temos que ser nós, e eu acho que os autarcas aí têm um papel importante, despindo as camisolas partidárias, dando esse impulso, está a ver? E acreditando que é possível ter um Norte diferente. José Maria Costa. Não, eu penso que esta abordagem é muito interessante e tem a ver com isto, é que enquanto nós estamos distraídos nestas guerras de Alecrim e Manjerona, muitas vezes com pontes pelo meio, ou mais pontos ou menos pontos, o centralismo de Lisboa está descansado porque eles estão lá entretidos uns contra os outros, portanto, e as coisas passam melhor. Porque há aqui temas importantes. Por exemplo, a região norte é das regiões que tem feito uma melhor execução, por exemplo, do CREN, dos fundos comunitários. Há atividades, como já aqui foram referidas, há aposta nos centros históricos, houve apostas na educação, houve apostas na qualificação dos nossos parques empresariais para a atração de empresas e de emprego. Mas, neste momento, aquilo que nós verificamos é que há novamente uma tentativa de centralização daquilo que era os fundos comunitários por regiões. Ninguém sabe o que é que está a ser discutido. Não se sabe sequer quais são os temas, porque está no segredo dos deuses. E nós continuamos, novamente, sem esta abordagem. Agora, eu penso que isto é um modelo de governação, porque há falta de um programa, Mas a gente nunca sabe o que é que sabe. Pois, mas o problema é assim, há falta de uma entidade que pudesse fazer este trabalho. Eu acho que nós temos que encontrar aqui a forma de governação. E a governação passa pelos autarcas, mas não só. Nós precisamos de incluir aqui as universidades. Porque há riscos também para as universidades do Norte. Porque este movimento centralista está-se a verificar também na retirada de financiamentos às universidades da região Norte e com a tentativa, nomeadamente com a concentração que houve das universidades de Lisboa para Lisboa. Nós temos que dizer isto claramente. Nós temos aqui problemas também, noutros setores, que temos que encontrar aqui soluções. Os empresários. Nós temos das associações empresariais mais dinâmicas, com mais capacidade do ponto de vista de intervenção, com provas dadas. A Associação Empresarial de Portugal, a AEP, a própria Aiminho, que tem feito um trabalho notável do ponto de vista dos empresários e que são forças importantes para serem chamadas também para este debate. E eu diria, temos aqui também as forças sociais. Nós temos, na área da cultura, temos gente com muito valor. O Norte tem-se esquecido, e tem-se feito por isso, esquecer aquilo que são os ativos culturais do Norte, do ponto de vista da ação cultural. Eu acho que nós temos que convocar estas pessoas. Agora é assim, o Eixo Atlântico, a Associação do Eixo Atlântico, é uma associação de cidades do Norte de Portugal e da Galiza. E tem objetivos concretos, que é de cooperação entre o Norte de Portugal e a Galiza. Não é propriamente um movimento... Têm falado muito na Galiza reivindicativo. Esta ligação... Agora, eu estou disponível para colaborar. Naturalmente sim, mas poderia ser um congresso que não fosse. Porque não fazem parte todos os municípios, são 17 municípios. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, historicamente, nós estivemos sempre divorciados da Galiza. Aliás, não se esqueçam que Portugal é independente porque nós não quisemos ser mandados pela Galiza. Claro. Tradicionalmente, quer dizer, Braga não quis ser mandada por Santiago de Compostela e a nobreza portuguesa não quis ser mandada pela nobreza galega. E só depois de 25 de Abril, vamos ser francos, é que há este movimento de aproximação com a Galiza. Agora, por exemplo, o Eixo Atlântico é uma coisa que, aliás, eu acho que nós desvalorizamos muito a participação, a nossa participação em alguns fóruns internacionais. Eu sei bem, porque eu sou o presidente de um fórum e até houve uma cidade que, por causa disso, saiu da organização internacional que eu faço parte, para ver se fazia chicana. Mas nós temos que valorizar a presença, a liderança que agora é de Viana do Castelo, mas já foi do Porto, mas já foi de Gaia, do Eixo Atlântico. E temos que juntar a Galiza e Castilha e Leão, estou inteiramente de acordo, para perceber que esta região tem que, em conjunto, ter escala.
Porque o ponto aqui é ter escala. E como é que ela tem escala? Bom, se nós conseguíssemos que, em termos de diplomacia económica, as empresas desta região se apresentassem, por exemplo, a fazer negócios em conjunto, era muito mais interessante, porque se você for à China hoje fazer um negócio na China, e o senhor pergunta... Na China, normalmente, é para fazer negócio na China. Exatamente. E quanto é que você produz? E quanto é que você produz? O empresário, se for da fábrica dele, ri-se. E, portanto, mas se for aqui a região, já tem um outro peso. Mas deixa-me perguntar eu acho que era importante, porque... fazer... Desculpa, eu termino. Sim. Acho que era importante um encontro em que, sem tabus, sem partidos, até porque eu tenho apreciado muito o líder do PSD, distrital, do Porto, que tem tomado umas posições muito interessantes relativamente à defesa da região. Eu devo dizer que, sem qualquer tabu, nós temos que nos sentar a discutir uma estratégia para o Norte. Nós, aqui a Norte, enquanto estivemos à espera então, de Lisboa, que nós já Lisboa, estamos a caminhar rapidamente para o fim, mas eu queria perguntar a Fernando Campos, até porque há pouco falou da questão da solidariedade, se há ou não vários Nortes, como o professor Marcelo Rebelo de Sousa afirmou recentemente, e se o próprio Porto não é centralista? Bem, que há vários nortes, não há dúvida, e a minha primeira intervenção demonstrou logo, enfim, de uma forma, eu acho que não é de propósito, mas é o habitual, Aliás, Lisboa raciona um pouco assim também, quer dizer, a gente não está habituado, esquecemos, mas efetivamente tem outros. Não, mas o problema não é esse. Eu, se me permite, eu respondo à sua questão, mas gostaria de dizer o seguinte. Antes de nos abrirmos e de ganharmos escala, que é fundamental, partir para, em conjunto com a Galiza e com o Castelo e Leão, nós temos que resolver o nosso próprio problema. E não está resolvido o nosso próprio problema. E não está resolvido por culpa nossa. E aí é que há os vários nortes. Porque, se reparar, se trouxermos aqui um conjunto de representantes, enfim, podem ser autárquicos, como outros quaisquer, relativamente a visão que cada um tem é muito mais restritiva. Nós não somos capazes de dizer que ainda temos Vimioso, Miranda de Douro, temos Bragança, temos outras regiões, outras zonas na região norte, que nos esquecemos um pouco, mas existem. Aliás, tem pouca gente, não há dúvida nenhuma. 2/3 da região norte tem pouca gente e é difícil chegar lá. E é difícil chegar lá. Já foi mais. Não, já foi mais. Não, peço desculpa, nos últimos anos houve uma revolução. O ponto é este, neste momento, desculpe lá. Há muitos nortes, felizmente. Agora, hoje com as estradas e com a comunicação, eu peço imensa desculpa, mas há cada vez menos lugar a diferenças marcantes. O problema das acessibilidades ainda existe, questões pontuais, mas a grande questão está resolvida e, portanto, não temos que reconhecer, quando terminarem as obras que estão ainda a decorrer, evidentemente que não é pela falta de acessibilidades. Aliás, um colega nosso dizia aqui há uns tempos, dizer que quando elas estiverem concluídas, vai ser mais fácil as pessoas saírem do que depois levar as pessoas. Agora, nós temos um conjunto vastíssimo de condições para nos afirmarmos. Mas primeiro nós conseguimos pôr os empresários... Quando falo de é difícil chegar lá, estou-me a referir também, por exemplo, à perda da ligação entre Lisboa, Bragança, Vila Real e Bragança. Exatamente. Em avião. Esse é um bom exemplo, embora nós tenhamos que compreender que há determinadas circunstâncias que é preciso serem utilizados. Nós queremos um meio de transporte com alguma utilização, evidentemente que temos que tem que ter um grau mínimo de ocupação que o sustente. E a partir daí o país tem que ser solidário. Porque, por exemplo, nós no Norte fomos solidários. Repare, a área metropolitana do Porto ainda está incluída no objetivo de convergência, porque tem o resto do Norte, porque o Porto, a área metropolitana do Porto, não estaria, não é neste quadro comunitário que está a decorrer, nem no futuro, era nos outros todos. Estaria, portanto, tudo o que foi feito em termos de fundos comunitários, no metro, nas acessibilidades, etc., foi por solidariedade das outras regiões que estão incluídas na mesma. Mas eu não queria deixar passar esta observação que o colega Viana Castelo fez relativamente à preparação deste novo quadro comunitário. É, de facto, inacreditável. Eu estou nisto, como vocês, há muitos anos e nunca vi uma tão pouca participação dos autarcas e dos empresários, das universidades e da sociedade civil em geral na preparação
de um quadro comunitário. Alguém por nós está a dizer o que é que nós queremos. Provavelmente porque pensa que nós não somos capazes de encontrar soluções comuns, ou melhor, de fazer o levantamento dos problemas comuns para aquilo que queremos resolver no passado. Eu tenho que reconhecer isso. De facto, nunca assisti à preparação de um quadro comunitário, e este já é o terceiro. Portanto, no próximo temos que terminar, não participarei seguramente nestas funções, mas o que é certo é que também aqui aparece Lisboa a querer dizer aquilo que acha que é bom para nós. E nós não podemos querer isso. Não sei se é Lisboa. Nós não podemos querer isso. Não, é Lisboa. Não sei se é Lisboa, se é o centralismo governamental. Bem, mas eu quando digo Lisboa meto, evidentemente, um conjunto de situações relativamente... Temos mesmo que terminar. Mas quero só para terminar. Primeiro para terminar. Somos todos iguais, mas há uns mais iguais que outros. Veja, os treinos do aeroporto. Há o problema aqui, no Norte, e o problema em Lisboa está resolvido. Não sei quantos minutos. A frente de Ribeirinha. Num sítio está por resolver, noutros sítios está absolutamente resolvido. Portanto, há a afirmação de que uns são mais iguais que outros, tem aqui toda a polaridade. Muito bem. Porque, de facto, nem toda a gente é tratada da mesma maneira. Está nas nossas mãos contrariar isso. Esta é uma boa ideia para terminarmos o programa. Agradeço. Não é o único, já somos dois. Agradeço a presença. Também continuar este debate. Muito bem. Alargando a outros setores. Muito bem. Ao setor empresarial, ao setor académico. Exatamente. Fica o desafio. Ao setor da cultura. Muito bem. Agradeço aos 4 então a presença aqui no Porto Canal. Boa noite. Continuo na nossa companhia.